Capítulo 13. E se nós duas fôssemos viajar? Disse-me Momoko, do nada, 2 semanas depois daquele nosso primeiro encontro. Há um lugar muito bonito em Okutama, prosseguiu com os olhos brilhando. Sem saber o que dizer, fiz que sim com a cabeça e emiti um grunhido. Tem uma enorme montanha e no topo dela há um santuário histórico. A vista é incrível. O ar é fresco, é maravilhoso. A gente podia ficar em uma pousada, num quarto com vista, descansar. Uma viagem só das mulheres. Só de imaginar viajar sozinha com ela, comecei a me sentir um pouco ansiosa. Eu me tornaria refém dela. No entanto, Momoko apertou firmemente minha mão e, com os olhos cheios de expectativa, não largou enquanto eu não respondi com um vamos. Durante essas 2 semanas, desde o nosso reencontro na livraria até o convite, visitei a livraria Morisaki com bastante frequência, de forma a observar melhor a tia Momoko, como havia pedido o meu tio. À noite, depois do trabalho, eu dava uma passadinha lá e encontrava meu tio já fechando a loja, mas ela estava sempre em seu quarto. Ela ficava muito feliz com as minhas visitas e sempre me recebia com comida que ela mesma fizera. Na cozinha do quarto de cima, que quando eu morava lá achava pequena demais, Momoko preparava uma variedade de pratos para mim. Ela fazia pratos como salada de algas, hijiki, nikudofu, tofu com carne, nambanzuke, peixe marinado, polvo ensopado, shioyaki, peixe grelhado com sal e sopa de miso. Como eu tinha saudades desse tipo de comida caseira, acabou que comecei a visitar a loja, principalmente para saborear suas refeições. Quando eu ligava para ela do meu trabalho durante o almoço, Momoko sempre me perguntava, como uma recém-casada: o que você gostaria de comer hoje? Eu fazia pedidos diferentes a cada vez. Nas primeiras vezes, Momoko insistia em pagar por tudo, mas depois eu insistia em dividir a conta, pagando metade dos custos dos ingredientes. Com o tempo, Momoko começou a aceitar isso de bom grado. Tudo o que você faz é tão gostoso, eu costumava elogiar genuinamente. Você parece tão feliz comendo, respondia ela enquanto comia o dobro da minha porção. Era realmente um mistério. Como uma quantidade tão grande de comida podia caber em um corpo tão pequeno? Mas tá bom mesmo, eu dizia. Uma vez, enquanto eu mastigava uns picles de nabo amarelo, ela perguntou: você cozinha no seu apartamento? Às vezes, sim, mas acabo cozinhando mais espaguete, coisas assim, respondi. Não dá para ficar só no macarrão se você começar a namorar. Pois é, será? Eu realmente tinha pouca experiência em cozinhar para namorados. Sempre evitei esse tipo de coisa porque me deixava meio envergonhada. Bem, para ser sincera, eu tenho pouca experiência em relacionamentos amorosos de qualquer forma. Os homens são simples. Você pode conquistá-los com comida, disse ela. Pode deixar que eu te ensino. Mas, como eu não andava muito interessada em homens, por enquanto quem se deixava conquistar pela comida dela era eu. Eu não havia esquecido o pedido do meu tio e tentava abordar o assunto de várias maneiras. No entanto, Momoko sempre conseguia se esquivar das perguntas. Mesmo quando eu tentava perguntar seriamente, ela respondia com algo como: bem, eu não sei ao certo, e escapava como uma enguia.
Ela nunca foi do tipo que segue um raciocínio lógico ao falar, então a conversa frequentemente se desviava. E quando a comida era colocada diante de mim, eu ficava tão distraída que me esquecia de fazer perguntas. Era sempre assim e eu não fazia nenhum progresso. Contudo, consegui descobrir algumas coisas. Momoko tendia a ficar um pouco mais falante quando bebia, então experimentei oferecer-lhe álcool algumas vezes. Ela havia perdido os pais muito cedo e foi criada pelos tios em Niigata. Começou a trabalhar em uma pequena fábrica assim que terminou o ensino médio. Depois, aos 21 anos, veio sozinha para Tóquio e se apaixonou por um famoso operador de câmera. A essa altura, eu, admirada, deixei escapar um nossa, é mesmo? Momoko explicou que ele fora morar em Paris a trabalho e que ela decidira ir atrás dele sem lhe dizer nada, o tipo de coisa que ela faria. Eu era jovem naquela época, uma garota que não sabia das coisas, só pensava nele o tempo todo. Mas depois descobri que ele tinha uma esposa e filhos no Japão, então terminou. Porque, sabe, é injusto que o que você deseja profundamente como uma família só possa ser alcançado à custa da destruição de outra família, disse ela com um olhar distante. O relacionamento de Momoko com o tio Satoru parecia ter começado por acaso. No início, Momoko cuidou dele, pensando que ele era alguém que não poderia ser deixado sozinho e, de alguma forma, eles acabaram se apaixonando. Não tinha ideia de que tinha sido assim. Eu disse impressionada com a história deles. Momoko respondeu, encolhendo os ombros. Satoru sente ciúmes do meu passado e não gosta muito que eu fale sobre isso. No entanto, ela havia percebido claramente os motivos por trás das minhas frequentes visitas, mesmo que eu não os tenha mencionado diretamente. Em uma noite em que a nossa rotina de jantarmos juntas já se estabelecera, Momoko estava bebendo saquê lentamente. E de repente, com um sorriso maroto, ela disse: Takako-chan, você está fazendo um favor para o Satoru, não está? Como assim? Do que você está falando? Perguntei surpresa. Por dentro eu estava com medo, mas tentei fingir que não sabia de nada. No entanto, foi completamente inútil. Momoko tinha um olhar extremamente feliz no rosto e beliscou minhas bochechas. Eu sei o que ele deve estar pensando. Além disso, Takako-chan, você não gosta muito de mim, não é? Disse com um sorriso. Enquanto ela me beliscava, eu comecei a sentir meu coração bater mais rápido. Parecia que ela estava lendo a minha mente. De fato, eu não sabia muito bem o que eu sentia em relação a Momoko. Não é que eu a odiasse, mas se me perguntassem se eu gostava dela, eu teria dificuldade em responder. Uma coisa que eu adorava era a comida que ela fazia. Na verdade, ela era alguém que eu não conseguia entender. Meu tio Satoru também era complicado de decifrar. Mas Momoko era ainda mais difícil. Por mais que conversássemos, eu sempre sentia que a distância entre nós não diminuía. Às vezes, tinha a sensação de que estávamos falando de margens opostas de um rio, com uma distância insuperável entre nós. Fiquei sem saber o que dizer e demorei para responder. Momoko sorriu. Não se preocupe, eu gosto de você, Takako-chan. Sua honestidade, a maneira como você não consegue mentir é adorável. Às vezes eu acho até que eu queria ter uma alma tão bonita quanto a sua. A minha alma não é bonita, disse eu, um pouco irritada. Achei que ela estava me provocando, mas ela retrucou com uma voz triste. É sim, é sim.
Já a minha, eu sou feita de mentiras. Por um breve momento ela olhou para baixo. Não me passou despercebido aquele seu breve lampejo de vulnerabilidade. Foi a primeira vez que senti que tinha tocado o coração de Momoko, mesmo que apenas por um breve instante. Mas logo em seguida ela sorriu e, com o seu jeito habitual, mudou de assunto. E a viagem? Vamos? Ainda não é a época das folhas tingidas de outono. Por isso mesmo tem menos gente, podemos andar com calma. Você está muito ocupada com o trabalho? A minha empresa geralmente é flexível nesse aspecto. Então está decidido, mas é que até tentei encontrar uma maneira de recusar, mas por algum motivo a expressão em seu rosto me intrigou. No final eu acabei aceitando. Não sei explicar muito bem o que eu senti naquele momento. Não era exatamente uma sensação de aperto no peito, não era algo tão dramático. Era algo mais sutil, como um sinal que não poderia ser ignorado. Antes de surgir a ideia da viagem, encontrei o Ada 2 vezes na Kissaten. Nas 2 vezes foi por acaso, quando estava voltando para casa depois de ver Momoko. Parecia que ele realmente estava indo à cafeteria com frequência. Ficava sentado no mesmo lugar, perto da janela, onde o vi pela primeira vez, com o cotovelo apoiado na mesa e olhando para fora da mesma maneira. Eu não tinha certeza se queria vê-lo ou não. No entanto, quando entrei na cafeteria e o vi, sem querer soltei um "ah". Sempre que eu lhe dizia "konbanwa", me aproximando de sua mesa por trás, o Ada parecia ter um pequeno sobressalto, como se tivesse acordado de um sonho. Ele então me olhava fixamente por cerca de 5 segundos, como se estivesse verificando algo antes de sorrir e responder boa noite. Ele me convidou para sentar e foi o que fiz. Começamos a conversar. A gente só falava de coisas corriqueiras, mas eu me sentia reconfortada. Uma vez, saímos da loja antes de fechar e fizemos um pequeno passeio até o Palácio Imperial. No final, nos despedimos com até mais, mesmo sem trocar número de telefone e sem garantia de que nos veríamos novamente. Na terceira vez que fui à cafeteria, o Ada não estava lá. Eu não estava necessariamente esperando encontrá-lo, mas de alguma forma me senti um pouco decepcionada, como se tivesse sido deixada na mão. No entanto, eu me consolei pensando que seria estranho se ele estivesse sempre lá. Sentei-me ao balcão e comecei, como quem não quer nada, a perguntar ao dono sobre o Ada. O dono, tendo me visto conversando com ele antes, se lembrava e assentiu, dizendo: aquele cliente metido, né? Ultimamente ele vem aqui com frequência à noite, não me lembro se ele já tinha vindo antes ou não. Eu o corrigi educadamente, dizendo: ele não é metido, é reservado. O dono se desculpou e continuou: mas ele sempre fica por muito tempo. Em seguida, Takano, que estava ao lado, disse algo surpreendente. Ele não está vindo para ver você, Takako-san. De longe, vocês parecem um belo par. Fiquei de boca aberta encarando-o por um tempo e depois, involuntariamente, me encolhi e neguei com veemência. Isso é completamente absurdo. Tá, não precisa ficar braba também. E você não precisa se meter onde não é chamado. O dono da cafeteria enxotou de volta para a cozinha. Ele foi embora se desculpando. Bebi meu café, repeti para mim mesma que as palavras do Takano eram um despropósito e depois tentei esquecer a coisa toda. E se for verdade, pensei em seguida,
O Ada é uma pessoa adorável. Ele é amigável, educado e tem senso de humor. Além disso, ele sabe muito sobre livros. Não é do tipo egocêntrico, não fala só de si e não dá gargalhadas inconvenientes. Tenho certeza de que muitas mulheres se sentiriam atraídas por sua personalidade. Mas o que eu acho disso? Perguntei-me. Percebi que o dono estava olhando fixamente para mim. Você deveria parar de observar as pessoas tão intensamente. Mulheres não gostam que fiquem olhando para a gente deste jeito, me queixei. Ele riu alto e foi atrás do Takano, desaparecendo nos fundos da cafeteria. Estava cansada de tanto pensar. Peguei o livro sobre a colina que o Ada estava lendo naquela primeira vez que nos falamos. Eu encontrara uma cópia do livro em uma prateleira da livraria Morisaki. Numa das vezes que fui lá, meu tio comentou quando peguei o livro: não é assim nenhuma obra-prima. Mas eu respondi que não me importava e dei 100 ienes ao meu tio pelo livro. Era uma história curta, de cerca de 200 páginas. Então, naquela noite depois de voltar para casa, li todo o livro antes de dormir. Como o Ada havia dito, era uma história de amor triste e comovente. Era um romance ambientado em Tóquio, em meio à reconstrução após o fim da Segunda Guerra Mundial. O protagonista, Ida Matsugoro, um escritor de pouco sucesso, conhece uma bela garota chamada Ukio, enquanto trabalha em um café moderno na subida de uma colina. Ele se apaixona à primeira vista por ela. Inicialmente, Matsugoro é ignorado por Ukio, mas depois de frequentar o café todos os dias e expressar seus sentimentos, eles finalmente ficam juntos. Primeiro, parece que vão se casar, mas Ukio, devido às dívidas deixadas por seu pai, é forçada a se comprometer com o filho de um homem rico. Matsugoro, que não sabia o que o amanhã lhe reservava, não tinha meios de impedir isso. Matsugoro, no meio do desespero e da solidão, continua a escrever romances com determinação. Ele acredita que se tornar famoso, poderá recuperar o Kyo e esse é o único motivo para que continue lutando com o tempo. Quando já passou dos 30, Matsugoro finalmente se torna um escritor bem-sucedido. No entanto, o que ele descobre é uma realidade cruel. O Kyo já havia sucumbido à tuberculose e partido deste mundo. Matsugoro passa a viver seus dias imerso em álcool, mulheres e drogas. Devido ao seu estilo de vida desregrado, sua saúde se deteriora. Mas ele nunca esquece o Kyo. E continua a frequentar todos os dias o café onde se conheceram. Então, numa noite de inverno, enquanto voltava para a casa do café, ele tosse sangue e desmaia no meio do caminho. À medida que sua consciência se afasta, a única coisa que ele ainda vê é a imagem de Ukio em seu coração. Fui tocada pelos intensos e sinceros sentimentos de Matsugoro. E quando terminei de ler, meu coração estava pesado. Lágrimas escaparam dos meus olhos e deixaram uma pequena mancha nas páginas. Deitada na cama, caí no sono enquanto pensava que o Ada era uma pessoa bastante romântica. Naquela noite, sonhei que eu era a dona do café da história. Eu sacudia os ombros de Ukio, tentando convencê-la a ficar com Matsugoro.